Bom dia, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o 06, o Doutor Ayata, tá bom? Para começar a colocar alguns vídeos aqui sobre lunetas. E nesses vídeos sobre lunetas, eu vou trazer um com um novo monte da Scope Angel também, tá? Que é o monte MK4, tipo exportação, que eu vou trazer para vocês aí, mas primeiro eu vou colocar esses detalhes que eu preciso sobre luneta para vocês entenderem e não imputarem ao monte defeitos que são da mecânica das lunetas até, ok? Então vamos para o assunto desse vídeo aí. O vídeo de hoje é sobre desvio mecânico em lunetas, mais especificamente desvio reticular. Um problema que 98% das lunetas no Brasil apresentam. Muito raramente uma luneta, se ela não for de qualidade muito boa, não vai apresentar esse desvio mecânico reticular. O que é isto? Ora, se é um desvio, é porque alguma coisa está saindo do padrão ideal de funcionamento. Se é mecânico, é porque está na mecânica do funcionamento do equipamento, não está na ótica em si, então é mecânico. E se é reticular, porque afeta de forma drástica o retículo, que é exatamente o ponto de referência que o atirador tem quando ele faz a sua mira no alvo. Então hoje nós vamos falar desse desvio reticular. Por que esse desvio ele é um calcanhar de Aquiles nas lunetas? Porque ele tira o retículo do ponto que você pretende de forma irregular quando você quer mexer o retículo, seja para fazer uma nova zeragem, seja para compensar por cliques. Eu não vou aqui agora entrar na compensação por cliques ou por dots, deve ser o próximo vídeo. Mas hoje eu vou falar só do desvio do retículo, mecânico que o retículo sofre. Para isso eu vou usar aqui uma explicação para vocês, usando dois tubos. Aqui está um tubozinho, é um cano de PVC de 40 milímetros, e aqui um outro tubo com cerca de mais ou menos, aqui deve ter uns 23 milímetros esse aqui. Digamos que esse tubo que vocês estão vendo aqui é aquela parte externa da luneta que você enxerga. Você pega a luneta, aí ela tem aquele tubo externo que tem de um lado a ocular, do outro a objetiva, aqui as torres. Isso aqui seria aquele tubo todo onde se encaixam as lentes e se encaixam as torres que você vê. E toda luneta nesse tubo ele tem duas torres, uma superior e uma lateral. Qual é a função dessas duas torres? Movimentar o retículo para que você possa colocá-lo exatamente no ponto de impacto que você pretende, de acordo com a arma e a munição que você usa. Ele também é usado para que você possa compensar por cliques, a gente vê muito isso em filme, para que você tenha um melhor aproveitamento da luneta e do disparo no alvo. Esse detalhe de compensação por cliques vou fazer num outro vídeo. Então, essas lunetas possibilitam com que você movimente o retículo dentro da luneta, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Mecanicamente, esse retículo ele está preso dentro da luneta ou está pegado a um tubo menor do que o orifício da luneta, como esse aqui que é chamado de tubo eretor. Algumas lunetas que tem zoom, nele tem preso também um anel de zoom, não vamos entrar nisso aqui. Ele é chamado de tubo eretor porque quando ele está lá dentro e você aperta ou desaperta, vamos dizer assim, mexe no sentido horário ou anti-horário, para que o seu retículo suba ou desça, você então faz com que um mecanismo encoste nesse tubo eretor, empurre ele para baixo
ou com que ele, sendo folgado no outro sentido, ele permita que um mecanismo que empurra essa mola para cima eleve o tubo para você. Então a função dele é abaixar o retículo à medida que você mexe e, ao folgar, permitir que o retículo seja levantado por essa molinha ou esse mecanismo aqui do tubo eretor. Da mesma forma, na lateralidade, quando você gira no sentido horário ou anti-horário, um mecanismo encosta no tubo eretor e ele desvia o tubo eretor mais para a esquerda. Quando você folga, o mecanismo compressor, aqui normalmente uma molinha ou um outro sistema de lâmina, empurre esse tubo no sentido contrário. Então esse tubo ele se movimenta lateralmente e também para cima e para baixo. Por isso ele é chamado de tubo eretor. Como o retículo está preso nele, quando você mexe, ele sobe, ou está vinculado a ele, né? Você mexe, o retículo sobe, você mexe, o retículo desce, você lateraliza, ele anda também na lateral para que você possa regular a sua luneta. Então eu disse que há uma deficiência em 98% das lunetas de desvio mecânico. Por que esse desvio mecânico acontece? Ele acontece porque quando você aperta o mecanismo de girar, de fazer com que a torre ande para a lateral, ou para cima ou para baixo, e a torre, esse tubo eretor, começa a se deslocar. Eu vou até trocar porque esse aqui é maior, vai ser mais fácil para exemplificar. Por ele ser redondo, olha o que acontece. Se ele fosse quadrado, na hora que ele tivesse que subir ou descer, ele tinha uma superfície exatamente retilínea para subir e descer sempre na mesma posição. Como ele é redondo, quando ele sobe, não tem como ele subir na mesma posição, porque ele vai acompanhar a curvatura do tubo eretor. Então você imagina bem, olha que a pontinha está aqui agora, à medida que eu descer, ela vai andando para a lateral. Então o tubo se movimenta, o retículo, ao invés de subir, ele sobe, mas ele sobe se deslocando para um lado ou para o outro. Do mesmo jeito, ele desce se deslocando para um lado ou para o outro, por causa da superfície curva do tubo eretor. Isso faz com que, quando você regula a sua luneta, às vezes você já acertou a lateralidade. Quando você vai mexer na elevação, você põe lá no lugar, você vai atirar, o tiro que a lateralidade já tinha colocado certinho, você vê que você ajustou a elevação, mas ele está pegando mais para as laterais, a lateralidade se perdeu. Por quê? Porque ele se desloca no tubo, acompanhando a curvatura, saindo da centralização, o tubo eretor sai por causa da curvatura, movimentando não só para cima e para baixo, mas também na lateral. Então você ajusta a elevação, quando você vai na lateralidade, opa, coloquei a lateralidade no lugar, que você puxa o gatilho, o disparo, você perdeu a elevação, ele começa a pegar mais para cima, mais para baixo, porque o tubo eretor andou, por causa de ser redondo e o mecanismo ficar aqui fixo, ele anda assim, ó, ou anda assim, ó, na lateralidade, na elevação. E esse desvio mecânico, ele faz com que você tenha uma luta muito grande para regular a luneta, e o pior, impede que você faça ajustes certeiros por clique. Porque se cada vez que você mexe no clique, ele, ao invés de deslocar certinho, ele acaba deslocando, saindo de lado, por causa da lateralidade e da superfície curva do tubo eretor, se você está atirando a 10 metros, está no ponto certinho. Você vai atirar a 50, deu 20 cliques acima. Quando você mexe, em vez do retículo mexer só assim, ele mexe assim, ó, andando para a lateral, e você não consegue regular por clique. Doutora Ayata, existe luneta que não faz isso? Existe. O meu sonho era ter uma, hoje eu tenho uma assim. Eu fiz um negócio aqui com a luneta, peguei uma luneta BSA, produzida há 9 anos atrás, ela já não está mais no mercado, que tinha uma qualidade que você pode mexer nas torres, ela tem o tubo eretor, mas o tubo eretor, apesar de ter essa superfície redonda, ele vai subir certinho, não vai ter desvios e deslocar certinho. As lunetas de maior qualidade têm essa qualidade, o mecanismo é feito de um jeito que, apesar do retículo, o tubo eretor continuar redondo, ele não permite que ele se desvie
por causa da superfície arredondada. Ele continua subindo e descendo certinho, certinho, certinho. Mas tem que ser luneta de qualidade. Se não for, toda vez que você fizer um ajuste, você perde o outro. Isso é um problema seríssimo e isso impede o melhor dos benefícios, que deve ser o próximo vídeo, que é o fato de você poder fazer regulagem por cliques e não por dots. É um problema mecânico, vinculado à qualidade da luneta. O fabricante faz, mas não emprega tudo que precisa de qualidade. E ela tem, então, esse desvio terrível. Ok? Espero ter dado alguma contribuição e agradeço ter assistido. Valeu!